Fala pessoal, chegou o momento da gente falar um bocadinho, da evolução histórica da Previdência Social. E assim, não quero passar limpo todos os aspectos, cada milésimo, cada fração de segundo nessa linha do tempo, mas eu acho importante que a gente fale, pelo menos um pouco, da evolução histórica e da evolução da Previdência Social para a gente entender por que ela é do jeito que é hoje. Então, eu quero entender o ontem para compreender o hoje e programar o amanhã da Previdência Social. Pois bem, então vamos ao ontem. As primeiras reminiscências, as primeiras manifestações de alguma coisa parecida com Previdência Social, de que se tem notícia, pelo menos de maneira formal, institucional, funcionava de uma maneira limítrofe à filantropia, à beneficência, ao assistencialismo. Então, se a proteção social teve uma cara nos seus primórdios, ela tinha cara de assistência. Então, o meio de acolhimento, o meio de proteção, o meio de tutela às pessoas vulneráveis, aquelas fragilizadas, que precisavam de algum tipo de suporte e socorro, nos primórdios, pelo menos nos primórdios em que isso passa a ser encampado, ou estimulado, ou programado, ou projetado oficialmente por instituições públicas, isso começa pela via do assistencialismo. Bom, é mais ou menos no final do século XIX, é mais ou menos ali na década de 1880, que começam a aparecer mecanismos jurídicos que impõem ao Estado e às empresas a adoção de fórmulas de proteção aos trabalhadores, participantes de um esquema contributivo de previdência social, com foco especialmente nos acidentes de trabalho. Então, começa em torno do final do século XIX, em torno da década de 1880, começa a ser disseminado pela Europa um modelo previdenciário que vai impor uma participação contributiva de empresas e segurados e impor ao poder público, ao Estado, o estabelecimento de padrões, de fórmulas, de esquemas de proteção aos trabalhadores vítimas de acidentes do trabalho. Então, costuma-se dizer que isso começou ali pela Escandinávia, né, pelos países dali, Dinamarca, Suécia, o Reino Unido vem um pouco depois, e dali se espalha pela Europa continental esta ideia. Então, o primeiro foco, o primeiro objeto de atenção da Previdência Social, pelo menos nas suas matrizes originais, era a cobertura do risco de acidentes do trabalho. Então, é um mundo que está se industrializando, é um novo regime produtivo que está aparecendo, são relações de trabalho em que a classe operária tem a sua mão de obra sacrificada, exigida, consumida pelos donos de meios de produção, pelas empresas, empresários, e entendeu-se que a pressão levou a isso também, que o Estado devia sair da inércia e assumir um papel protagonista na proteção desses trabalhadores, que são a parte menos forte ou menos pujante da relação laboral, pelo menos para proteger essa massa de trabalhadores do risco dos acidentes do trabalho, para não deixar ninguém passar fome quando for vitimado por um acidente do trabalho.
essa imposição, esse mecanismo estatal de proteção previdenciária frente aos acidentes do trabalho entra no texto constitucional pela primeira vez no mundo, no México, em 1917. Se eu não estou enganado, foi a primeira Constituição no mundo a determinar ao poder público, à instituição pública, o dever de articular um esquema de proteção previdenciária frente ao acidente do trabalho. Logo depois, em 1919, na Alemanha, a Constituição de Weimar seguiu o mesmo caminho e, dali em diante, várias constituições passaram a entregar ao Estado o dever institucional de atuar no âmbito previdenciário. Até então, o que a gente tinha era a programação disso no plano das leis ordinárias. Então, isso é incorporado às constituições, digamos, as constituições sociais, as constituições de bem-estar social, esse novo modelo socialmente engajado de constitucionalismo social, social-democrático, mais ou menos nesse quadrante histórico aí, anterior à Segunda Guerra Mundial, inclusive. Pois bem, de que maneira essas primeiras engrenagens previdenciárias mundo afora foram concebidas? Foram concebidas no modelo alemão de Otto von Bismarck. De que maneira funcionava essa engrenagem previdenciária no modelo Bismarck? Funcionava com a exigência de contribuição dos trabalhadores, sim, mas com o tratamento compartimentado por classes operárias. Cada grupo profissional, cada categoria profissional tinha o seu próprio fundo de previdência, tinha as suas próprias regras operacionais, regras de participação, regras de custeio, regras de benefício específicas por categoria. Então, a gente tem uma múltipla variedade de fundos previdenciários por categorias profissionais, adotando para cada fundo, para cada categoria, para cada grupo, um mecanismo de tutela previdenciária do tipo securitário. Daí vem o nome seguro social. A Previdência Social foi programada, concebida para funcionar à imagem e semelhança de um seguro, mas um seguro social. Então, cada participante contribui, cada trabalhador participa de maneira a injetar recursos para um fundo, e esse fundo vai ser cotizado, vai ser mobilizado, vai ser utilizado para o pagamento de serviços e benefícios àqueles trabalhadores daquela categoria que estejam passando por alguma situação de risco, especialmente o risco do acidente do trabalho. É daquele fundo que a instituição gestora vai tirar os recursos para ajudar o trabalhador acidentado, o trabalhador que está passando por alguma situação de risco que fragiliza a sua condição de trabalhador, de profissional. Então, o risco social equivale ao sinistro do contrato de seguros. Só que, em matéria previdenciária, a gente não está falando estritamente de um contrato. A gente está falando de uma participação obrigatória, de uma participação compulsória de todo trabalhador num esquema de proteção vigiado pelo Estado, gerido pelo Estado, ainda que indiretamente. A gente vai ter fundos por categorias e o Estado vai ser o vigilante de funcionamento, vai ser o garantidor de funcionamento adequado desses microsistemas de proteção. Esse é o modelo de Bismarck. O que tem de ruim no modelo de Bismarck? Ele é segregador, porque ele compartimenta, ele trata de maneira diferente várias categorias profissionais. Então, vão ter categorias mais pujantes, mais fortes economicamente, com fundos superavitários. Vão ter fundos e categorias mais frágeis, economicamente mais débeis. E, enfim, você vai ter ali, então, uma segregação. Segundo, você deixa trabalhadores de fora. A depender do tipo de categoria, do perfil profissional de um determinado trabalhador,
ele simplesmente não se acomoda, não é viável a sua inserção em nenhum fundo específico, em nenhum fundo profissional. Então você vai ter gente marginalizada, de fora, afastada, repelida, de escanteio. E terceiro, que você não tem uma padronização. Então você vai ter um elemento da injustiça. Pois bem, além desses males todos, houve uma outra razão para o aparecimento de um outro modelo previdenciário, que é o modelo de William Beveridge, o modelo inglês, o modelo britânico, que foi apresentado pelo primeiro-ministro, né, pelo William Beveridge, a coroa britânica, em 1942. E por que esse modelo previdenciário novo foi proposto? A Inglaterra estava no meio de uma guerra, da Segunda Guerra Mundial, e ela estava passando por problemas econômicos sensíveis, tremendos. E resolveu o William Beveridge apostar na teoria econômica de John Keynes. John Keynes propunha, como ferramenta de socorro econômico às estruturas em recessão, a seguinte estratégia: o Estado deve investir em programas sociais. O Estado deve injetar dinheiro em programas sociais, especialmente em programas previdenciários, em políticas públicas previdenciárias, para fazer girar a roda da economia, digamos assim. Qual é o sentido disso? Se o Estado injeta recursos, investe recursos em programas de proteção social, especialmente na Previdência, os assistidos, os segurados, as pessoas que recebem esses valores vão poder, primeiro, se livrar das mazelas, sair da situação de hipossuficiência extrema, sair da miséria, e vão poder consumir. E vão fazer girar a roda da economia. Vão ao mercado, vão fazer compras, o aluguel vai ficar em dia, e a sua família vai. Então, o consumo, pelo menos, dos bens básicos vai acontecer, isso reaquece a economia, e aí a empresa vai produzir, vai aquecer a produção fabril, industrial, comercial, o Estado retorna, vai ter o reembolso desse investimento, digamos assim, o retorno disso, no momento futuro, com a arrecadação dos tributos. É mais ou menos, muito sinteticamente, uma das propostas econômicas de Keynes que o modelo Beveridge incorpora, que ele aposta. Então, o modelo de Beveridge, ele é muito confiante, ele é muito otimista quanto à intervenção do Estado na ordem social. Então, o modelo de Beveridge propõe integrar previdência e assistência social para ninguém ficar de fora de nenhum programa social. Ele aposta na padronização da proteção previdenciária. Ele aposta, acima de tudo, na universalização de acesso aos programas previdenciários, da previdência social para todos. Se tivesse que ter um slogan, o modelo Beveridge seria isso: previdência para todos. A porta da previdência tem que estar aberta e acessível para todo cidadão. Foi esse modelo, o modelo inglês, que inspirou a Constituição Brasileira de 88. Não é nenhuma surpresa se eu te disser que a Constituição de 88 bebeu na fonte do modelo de Beveridge, porque integrou previdência com saúde e assistência, porque padroniza a previdência social de todos os trabalhadores no regime geral, e hoje padroniza mais ainda, porque a gente tem uma aproximação cada vez maior entre o regime geral e os regimes próprios dos servidores, estão cada vez mais simétricos. Então, a tendência de uniformidade, de padronização, de simetria, de planificação da Previdência é cada vez maior no Brasil. E a gente deixa de ter esse tratamento compartimentado, segregado entre categorias profissionais. Então, vamos ver como é que isso tudo aconteceu no Brasil, na linha do tempo brasileira. Nós tivemos as primeiras caixas de assistência, que eram destinadas a certas categorias profissionais. A primeira lei que institucionaliza o regime jurídico, que traça regras de âmbito nacional para o funcionamento dessas caixas,
é a Lei Eloy Chaves, de 1923. E ela tinha como foco, prioritariamente, a categoria profissional dos ferroviários. Você veja bem qual era a categoria, ou uma das categorias profissionais mais relevantes na década de 20, eram os ferroviários. E aí você teve a Lei Eloy Chaves padronizando, instituindo um modelo institucional de funcionamento da Previdência para aquela categoria. E à medida do tempo, à medida que o tempo vai passando, essa criação de caixas, essa instituição de regras de funcionamento por categorias profissionais vai se alastrando, vai se expandindo e vai chegando a outras categorias profissionais. Os bancários, os comerciários, os industriários, pessoal da tecnologia. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem vários exemplos de fundos e caixas correspondentes aos institutos de previdência de certas categorias profissionais. Aqui no Rio de Janeiro é muito conhecido o IAPC, Instituto de Assistência e Previdência dos Comerciários. O IAPTEC, Instituto de Assistência e Previdência dos Tecnólogos. Tem aqui também a sede do Instituto dos Bancários, dos Industriários, o IAPI, dos Ferroviários. Então, especialmente na era Vargas, década de 40, a gente assiste a um movimento muito expressivo de multiplicação de fundos, caixas e institutos de previdência por categoria profissional. Então, na década de 40, a gente ainda estava no modelo Bismarck. Aos poucos, a gente vai migrando para o modelo Beveridge. Aos poucos, quando? Quando a gente unifica essas caixas de assistência, esses fundos por categoria, num instituto só, no bom e velho INPS, que é o ascendente do atual INSS. Isso acontece na década de 60. Então, na década de 60, a gente tem a criação do INPS, que unifica todas essas caixas, fundos e institutos de previdência por categorias. A gente agora, para todas as categorias, tem um instituto só. E a gente uniformiza as regras para todos os trabalhadores numa lei federal. A Lei Orgânica da Previdência Social, a LOPES, de 60. A Lei 3807 de 60 padroniza, uniformiza, planifica o regime jurídico de previdência de todos os trabalhadores. Ah, Igor, mas ainda tem reminiscência disso, desse tratamento diferenciado até hoje. Não tem? Tem. Tem a Lei 8186 de 93, que dá um tratamento previdenciário um pouco mais favorecido para quem? Para os ferroviários, até hoje. Até hoje, eles têm direito, essa categoria tem vantagens previdenciárias que não são extensíveis a outras categorias. Mas a gente ainda tem, ainda para o marítimo, trabalhador marítimo. Até pouco tempo atrás a gente tinha, não tem mais, mas já teve, dos aeronautas, dos aeroviários, melhor dizendo, dos atletas profissionais, tem um regime previdenciário, tem regras previdenciárias, pelo menos em alguma medida específicas. Mas, em geral, eu posso dizer que hoje a regra geral é o tratamento uniforme, paritário, planificado, uniforme, em favor de todos os trabalhadores brasileiros. E esse movimento de unificação e essa inclinação para o modelo Beveridge, na Constituição se sedimenta e se estabiliza. Então a gente vai, além da uniformização e da padronização, conjugar previdência com assistência e adotar esse planejamento das políticas públicas sociais de maneira integrada. Bom, muita gente diz que a gente está passando por um quinto momento de evolução histórica no Brasil com as reformas, e especialmente com a última reforma previdenciária, que os portugueses chamam de plafonamento, de estabelecimento de tetos, de limitação, de tosa, de glosa. Cada autor chama de um jeito. Eu gostei muito dessa expressão dos portugueses, né? Plafonamento. Estabelecer limites máximos de cobertura previdenciária para sinalizar o seguinte: acima disso, cada um que procure a previdência complementar facultativa. Então, a gente vai podar os excessos, a gente vai pensar na questão econômica, a gente vai pensar na superação do déficit, né, da superação do déficit. A gente vai amarrar mais os regimes próprios ao regime geral, acabar com essas iniquidades que existiam, e existiam mesmo.
embora eu acho complicado falar de privilégios aos servidores públicos, privilégios previdenciários, especialmente depois da reforma. Só para você ter noção, a contribuição previdenciária do servidor público pode chegar a 22% do seu rendimento bruto. É muita coisa, né? Muita coisa. E descontado em folha, não tem. Você nem vê o dinheiro, você nem sente o cheiro. Ah, mas em troca você tem direito à aposentadoria integral. Isso também já acabou. Ressalvados os direitos adquiridos e, eventualmente, o pessoal da norma de transição. Isso acabou com a emenda 41 em 2003. Então, eu, quando for me aposentar lá na AGU, na Procuradoria, o cálculo da minha renda mensal inicial vai ser parecido com o cálculo da renda mensal inicial de um trabalhador de iniciativa privada. Média aritmética dos meus salários de contribuição desde que eu tomei posse, desde julho, né? Desde que eu tomei posse em 2004 até a data da minha aposentadoria. Não vai ter essa história, falou do último salário, integralidade, esquece. Muito menos direito à paridade de proventos de aposentadoria e pensão. Também não se aplica a mim, por exemplo. Mas, enfim, isso é um outro problema, isso é uma outra discussão, a gente pode travar, estou aberto a... Eu não fujo de discussão nenhuma, eu acho que as discussões mais sensíveis têm que ser tratadas mesmo, desde que sem viés ideológico, desde que sem nenhuma inflamação política e ideológica que comprometa a nossa capacidade de pensar tecnicamente o direito previdenciário. Então, eu estou disponível, não fugiria e não fujo de nenhuma discussão técnica. Tá? Mas, enfim, muita gente diz que a gente está passando por esse momento de readequação ou de reconfiguração da previdência social. Tem gente que chama isso de desmonte da previdência, de redução de direitos, tem gente que diz que isso é uma medida de saneamento para o futuro, de recuperação do que vinha mal, de pensar nas próximas gerações, enfim. A gente aí começa a ficar na fronteira das paixões ideológicas de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, da onde você achar que é melhor se posicionar politicamente. E aí, nesse terreno, eu me abstenho de entrar. Tá? Então, fizemos esse panorama histórico. Eu acredito que no próximo encontro a gente já fale de princípios. Olha aí, vai ficar bonito. Até a próxima, a gente se vê em breve. Beijo.